Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o modelo de referência OSI, tá? Essa, essa apresentação ela vai trazer para a gente aí o que é o modelo de referência OSI e como ele, por que ele foi criado, qual a sua finalidade, o porquê que ele existe. Bom, o modelo de referência OSI ele foi motivado, né? Qual foi a motivação dele ser criado? Bom, a primeira motivação dele foi a produção de equipamentos de rede para atender exclusivamente protocolos proprietários. Antigamente, as redes de computadores eram assim, né? Você tinha ali fabricantes que produziam equipamentos exclusivos para determinados tipos de rede. Então, se por exemplo você quisesse mudar a rede, você teria que mudar tudo. Você teria que mudar os computadores, o cabeamento, o seu sistema, os seus protocolos. E isso causou um problema muito grande durante muito tempo, né? Você tinha ali três grandes fornecedores de rede, a IBM, a Apple e a Novell. Né? Esses três eram os maiores aí proprietários de redes de computadores da época. Né? Outro problema também é a dificuldade de manutenção e continuidade da tecnologia. Tipo, se a IBM parasse de trabalhar com aquela rede, você tinha que obrigatoriamente trocá-la para uma nova versão. Né? Então você não conseguia fazer com que essa rede fosse escalável, tivesse continuidade. Outro problema também é a interconectividade. Voltando para o item anterior, a dificuldade de manutenção ela está também em você depender sempre da empresa que fabrica para que haja manutenção. Então, você tinha uma rede, por exemplo, da IBM, você tinha que depender dos profissionais da IBM, que só eles conseguiam aí realizar essas manutenções. A interconectividade comprometida, não compatibilidade. Então, quando eu comprava um equipamento novo, esse equipamento, se ele não fosse homologado ou se ele não fosse fabricado pelo fabricante da rede, não funcionava. Né? Então isso era um problema. E outra, mudanças não estruturadas. Então, por exemplo, eu precisava fazer alterações na minha rede, era gambiarras, eram situações assim ilegais, né? Porque você tinha um registro, você tinha que pagar uma licença para utilizar a rede. Então, realmente, você não conseguia ter uma alteração estruturada desse ambiente de rede, tá? Quem inventou, né, a OSI? Né, foi a ISO. Né? A ISO ela é o órgão internacional de padronização. Né? A ISO foi criada em 1946 para divulgar padrões. Né? A ISO ela é composta por diversas organizações, ela é uma associação. Né? No caso, um exemplo, a ABNT, ela representa a ISO no Brasil. E o OSI? O OSI é um modelo de referência que define um conjunto de 7 camadas, e cada camada tem a sua função específica. Né? Esse número ele não é um número assim que foi inventado, né? Mas é um compromisso, ele é uma definição de partes de gerenciabilidade e desempenho. Por exemplo, poucas camadas significa acúmulo de funções em camadas de maior uma maior dificuldade de implementação. Então, a ideia foi dividir funções, foi dividir características de gerência nessas 7 camadas. Então, o objetivo principal foi criar um padrão baseado em uma arquitetura de diversos níveis para orientar projeto de implementação de protocolos. Então, o modelo de referência OSI não é um protocolo, ele é um modelo de referência. É a mesma coisa que a base de um bolo, né? O que vai num bolo? Vai água, farinha e ovo e sal, certo? Aí se eu quero um bolo de cenoura, eu ponho a cenoura. Se eu quero um bolo de chocolate, eu ponho chocolate mais a cobertura. Então, o modelo de referência é uma base para que todo o resto seja criado em cima dele. Tanto que não existe um protocolo OSI, não existe um protocolo OSI, só o modelo de referência OSI.
E o objetivo principal dele é convergir os sistemas. Tanto que isso é realidade que atualmente ninguém tem dúvida sobre a compatibilidade em redes, né? Você compra um celular Wi-Fi com rede wireless, não há dúvida que ele vai funcionar na sua casa, não há dúvida que ele vai funcionar com Bluetooth, não há dúvida que o seu notebook vai funcionar em uma rede. Então isso é a convergência, isso é a padronização. Bom, deve tratar o problema em diversos níveis, especificando o que deve ser tratado por cada um dos níveis, bem como a interface entre cada nível. Então, por exemplo, dos 7 níveis que eu tenho no modelo OSI, a interface, o que liga um nível ao outro nível, são tratados também no modelo. Assim, se forem feitas alterações no âmbito de um determinado nível, isso não deve afetar a estrutura global. Então eu tenho delimitações desses níveis, onde eu consigo aí estabelecer mudanças sem que afete os outros níveis ou o protocolo como um todo. Então eu tenho aqui a estrutura de camadas do modelo OSI, eu tenho aqui a camada mais baixa, que é o meio físico da interconexão, é o cabo, é a fibra ótica, é o sinal de radiofrequência emitido pela antena, é a própria antena, esse é o meio físico. E eu vou subindo camadas até a camada mais alta, que é a que está mais próxima ao usuário, ou a que está mais próxima ao serviço em si de rede, tá? O modelo OSI e a arquitetura. O modelo OSI não define propriamente uma arquitetura de rede, pois ele não especifica com exatidão os serviços e protocolos de cada camada. Ele apenas define funções, ou seja, o que cada camada deve fazer. Então ele não fala, ele não tem ali o algoritmo, a programação do protocolo. Ele fala o que deve ser feito. Então, baseado nisso é que você desenvolve o algoritmo para que a camada realize as suas atividades. Assim, o fato de que dois sistemas abertos utilizam o mesmo OSI não garante que possam trocar dados entre si, isso é fato. Os dois protocolos estão dentro do modelo OSI, no entanto, eles não foram desenvolvidos com a mesma linguagem, com a mesma estrutura, então não pode ser que eles não se conversem. Mas hoje não acontece isso, hoje existe uma convenção para essa convergência acontecer. Para resolver isso, a ISO foi adiante e definiu o que chama de perfis funcionais, ou seja, grupo de opções de serviços e protocolos padronizados que, quando escolhidos igualmente por dois sistemas abertos, garantem a sua interoperabilidade. Então a ISO fez um pacote que hoje em dia é seguido como em risca, né? Já que se eu coloco alguma coisa fora no meu sistema operacional ou no meu hardware, eu simplesmente não vou ter interesses, não vou ter clientes que se interessam a comprá-lo, porque ele não funciona em lugar nenhum. Então, qual é o princípio de funcionamento? Cada camada conversa com cada camada. As camadas elas são feitas para que o outro lado entenda e obtenha a informação da camada específica, né? Então, basicamente, é assim que ele funciona. E essas são as camadas. A camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, 6 e 7. Começa na camada física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. E a troca de dados entre as camadas, como é que funciona isso? A troca de dados pela camada acontece por meio da PDU, certo? Que é o Protocol Data Unit. E o PDU ele é um conjunto formado por PCI, que é o Protocol Control Information, e o SDU, que é o Service Data Unit. Então, o protocolo de controle da informação, junto com a unidade de dado, de serviço de dado, forma o protocolo de Data Unit, né? O protocolo, uma unidade de dados do protocolo. Vamos ver como é que é isso na prática? Vamos lá. Então, eu tenho aqui a camada física conversando com a camada física, eu tenho os dados em bits. Enlace com enlace quadros, rede com rede pacotes, transporte com segmentos e de seção até aplicação são dados. Suponhamos que eu consiga quebrar aí a camada física ou fazer um buraco nela de modo que eu conseguisse enxergar os dados que estivessem propagando ali, ou na fibra, ou na radiofrequência, ou no cabo eu ia ver bits no formato elétrico, no formato óptico, no formato de radiofrequência,
mais eu ia ver bits. Se eu conseguisse pegar os dados no enlace, eu ia ver quadros. Rede, pacotes. Então, é basicamente assim. Se eu obtenho informações e essa informação está na camada 3, são pacotes. Se ela está na camada 2, são frames, quadros. Se ela está na camada física, são bits. Tá? E aí, por aí vai. Eu tenho aqui uma ideia dessa organização. Eu tenho aqui a camada 1, conversando com a camada 1 em 0 e 1. A camada 2, eu enxergo a camada 2, que está aqui nas extremidades, tá vendo? Ó? E dentro eu tenho a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Quando eu subo para a camada 3, eu tenho a 3 nas extremidades e eu tenho o dado e as outras camadas. E quando eu vou subindo, olha só o que vai acontecendo. Cada camada vai deixando as suas informações de lado para a camada que interessa. Isso aqui é chamado de encapsulamento. Né? A gente imagina o protocolo como se fosse uma grande cebola e no meio da cebola eu tenho o dado que eu quero transmitir. Suponhamos que eu queira transmitir o meu nome, Diego. Então, o meu nome seria o dado. O resto que vai em torno desse dado são as camadas necessárias para que essa informação Diego saia de um lugar A e chegue num lugar B. E conforme eu crio esse dado aqui na camada 7, ó, eu vou colocando informações até virar bit. Depois que virou bit, segue essa informação pelo cabo. Quando chega no outro ponto, eu vou removendo as informações até eu conseguir ler a informação dado, que é, no caso, o Diego. Ela está clara. Entendeu a dinâmica das PDUs? E a interação das camadas funciona assim. Né? A camada aplicação, ela gera a informação, essa informação desce até o meio físico, propaga até roteadores. Olha, no caso o roteador é um equipamento que só lê até a camada 3, para ele não interessa o resto. É só para que a informação chegue de um lugar e vai para o outro e vai por pontos, né? Vários pontos de checagem. Ele é retransmitido e chega aqui até o sistema B. Aqui está explicando a mesma coisa, né, com relação às cores, né, o nível físico e o nível físico tipo 2. Aí eu tenho a interoperabilidade. Pessoal, ficamos por aqui, né, sobre o modelo de referência OSI. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para atendê-los aí no grupo, até mesmo no Moodle. Eu vou criar um fórum no Moodle, né? Então ficamos por aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.